Bora lá! Eu sou o professor Vinícius Gomes e sou seu professor pessoal. Hoje vamos de direito constitucional, vamos mais especificamente em dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Bora lá então? Bom, beleza. Por que esse assunto é importante? Como que ele é cobrado em prova antes até da gente iniciar o tema? Ele não é muito cobrado literalmente, ou seja, não pergunta assim, qual que é a primeira dimensão, qual que é a segunda dimensão, como é que faz isso? Não, geralmente essa pergunta ela não ocorre assim. Geralmente ela está embutida em algum assunto. Na OAB, ele raramente cai assim diretamente. Caiu da última vez que me recordo em 2017. Nos outros concursos jurídicos é até mais comum, mas ainda assim costuma ser uma cobrança indireta. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, não te cobra exatamente o que é aquilo, o que é a primeira dimensão, o que é a segunda ou a terceira, mas ele te cobra no meio de outras questões. Além disso, lembrando da neurociência da educação, ou seja, como aprender, a melhor forma, uma das melhores formas de aprendizagem é entender para não ter que decorar. E aí entra o grande ponto. Constitucionalismo e dimensões ou gerações dos direitos fundamentais é um tema que é muito importante para você compreender a lógica do direito constitucional. Então, mesmo que ele não caia diretamente na sua prova, é muito importante vocês revisarem e entender esse tema, porque eles vão ajudar na compreensão do restante, principalmente dos direitos individuais e coletivos, do artigo 5º para frente, que é o que mais cai no concurso de nível médio e é segundo o que mais cai em OAB e cai em todo concurso público, todo concurso jurídico, né? Inclusive não jurídico também. Então, bom, vamos continuar aí mais um pouco sobre isso. Vamos estudar então as dimensões dos direitos fundamentais. Primeiro, observação importante. Há autores que falam primeira, segunda, terceira dimensão, há autores que falam numa quarta e numa quinta dimensão. Não se preocupem muito com a quarta e com a quinta. Por quê? Porque esse tema ainda é controvertido, não são todos os professores que concordam, todos os teóricos que concordam sobre isso. Então, para efeitos de prova, não vai cair a quarta e a quinta geração. Então, a gente vai focar na primeira, na segunda e na terceira dimensão. Bom, como é que vocês vão fazer para lembrar disso? Sempre vincule ao constitucionalismo. E aí lembre que tem o constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, né? O neoconstitucionalismo e outras fases mais. Aqui a gente vai tentar vincular essa ideia. É por isso o nome dimensões, né? É tentar pegar os aspectos do que esses estados, do que essas dimensões políticas contribuíram na formação dos direitos fundamentais. A ideia de gerações é essa também, apesar de não ser uma boa ideia, porque quer dizer que a história é uma escadinha, a história não é, ele dá a ideia de que vieram tiveram uma influência maior em algumas áreas. Então, falou de primeira dimensão, você vai lembrar de liberdade. Revolução Francesa, hein? Liberdade, igualdade, fraternidade. Opa, fechou. Não esquece mais. São os direitos liberais. Né? Eles estão ligados principalmente ao Estado liberal, né? Ou constitucionalismo liberal. Esse Estado liberal é aquele Estado que nasce em oposição ao absolutismo. Então, eu tinha um rei que concentrava o poder, que ele tinha todos os poderes, ele executava a lei, ele legislava, ele fazia a lei, ele julgava os conflitos. E isso causava um abuso de poder. O direito vem para evitar esse abuso de poder. E o primeiro que surge é o Estado liberal, a Constituição americana, a Constituição francesa, que a gente fala lá em outro momento. E esse Estado liberal, ele se preocupou primeiro em proteger o indivíduo do Estado. Esse é o grande ponto. Por isso, a gente tem essa ideia de Estado mínimo. Você, opa, o Estado intervém demais na vida das pessoas. Então vou buscar um Estado mínimo que é um Estado menos interventor. Aquele Estado que não vai intervir de forma imediata. Nesse tipo de Estado, nessa dimensão dos direitos fundamentais, a gente tem o que a gente chama de direitos negativos, ou Estado negativo, ou direitos absenteístas. Absenteístas vem de não querer mais, de não ter, né? Bom, esses direitos, eles são direitos de não intervenção. Então vamos pensar, que direitos são de não intervenção? Opa, antigamente o rei falava, você é católico, você é evangélico, você é muçulmano. Não, não. Direitos liberais, o Estado não intervém na esfera do indivíduo. Liberdade de crença. Cabe a cada indivíduo escolher a sua crença. Bom, beleza. Ou não ter crença. Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de reunião. Então, geralmente, quando se falar direitos de primeira dimensão, vocês vão pensar nos direitos ligados à liberdade, tá? São esses direitos liberais. E não se esqueçam dos direitos políticos também. Professor, por que os direitos políticos? Porque até mesmo a lógica. Pensa que existia uma concentração de poder. E nessa concentração de poder, só o rei mandava. Então não tinha essa ideia de escolher alguém, de ser votado, de votar. Quando eu venho com esse Estado liberal que acaba com o absolutismo, eu falo assim, não. Pô, concentrar o poder na mão de uma pessoa, só de uma família, só é muito ruim. Então todos passam a ter os direitos políticos, que são esses direitos ligados à cidadania, de poder participar ativamente da vida do Estado, até para evitar essa intromissão do Estado na esfera do indivíduo. Eu coloquei um mnemônico aqui que vai ajudar vocês. Lembrem, primeira dimensão começa com P, direitos políticos também começam com P. E aí vocês não se esqueçam disso.
Lembre-se também desse quadrinho que eu coloquei aí antes, por quê? Porque eles têm as palavras-chave. Toda questão vai tratar de liberdade, estado mínimo e estado negativo. Geralmente elas misturam esses temas. Então, se vocês lembrarem dessas palavras-chave, está ok. E outra coisa mais, pega esse último detalhe no quadro aí da primeira dimensão e use isso como uma forma de revisão. Pegou isso aqui e falei assim, liberdade, o que eu lembro de liberdade? Bom, direito de liberdade, liberdade de locomoção, liberdade de crença, beleza. Então, é um direito que protege o indivíduo do Estado. Opa, então eu estou falando do Estado liberal, eu estou falando do Estado mínimo que evita a intervenção do Estado na esfera dos indivíduos, opa, e por isso ele é negativo, porque eu crio direitos negativos, ou seja, direitos de não intervenção. Fechou. Você vai acertar todas as provas e outra, vai entender melhor a ideia dos direitos fundamentais quando isso for necessário. A gente tem também os direitos de segunda dimensão ou segunda geração. Eles estão ligados à igualdade. De novo, liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade que vem lá do Estado social. É a ideia de um Estado interventor. Qual que é a lógica? O Estado liberal falou assim, bom, peraí, as pessoas não eram iguais, afinal de contas o nobre era melhor que as pessoas comuns, né? Afinal o nobre descendia de Deus, isso era absolutismo. Então vem o Estado liberal e quebra com isso, e todo mundo passa a ser igual porque a lei trata todo mundo de forma igual, que é a famosa igualdade formal e a liberdade formal. Por que eu sou livre? Bom, se a lei trata todo mundo de forma igual, eu posso ter o que eu quiser. Não tem mais aqueles cargos estáticos, aquele estado estamental em que eu tenho nobre, clero, militar e pessoas comuns. Não, todo mundo está igual, todo mundo pode ser governante, militar, clero e assim por diante. Professor, por que você está falando isso? Opa, porque eu percebo que para isso acontecer não basta que a lei trate todo mundo de forma igual. E aí o Estado liberal não funciona. Eu venho com um estado de bem-estar social que ele percebe o seguinte, se as pessoas não tiverem igualdade material, ou seja, elas têm igualdade de fato, a gente começa a ter um problema. Porque na prática é como se fosse assim, imagine lá no Estado liberal, eu, Vinícius, eu vim de uma família que tem dinheiro, que teve educação, que teve saúde, que tem moradia. Beleza, um cara de uma fábrica fala assim, Vinícius, você vai trabalhar 30 dias por mês, 12 horas por dia, sem férias, sem descanso e vai ganhar R$1 por mês. O que eu vou falar? Não vou aceitar. Né? Afinal de contas, eu sou livre para tomar minhas decisões. Só que na prática, o que acontecia? O Vinícius, que tinha essa estrutura social, econômica, né? Ele tinha saúde, educação, ele podia fazer essa escolha. Mas na prática, as pessoas que tinham uma desigualdade social, ou seja, não tinham educação, saúde, moradia, elas não tinham, na verdade, liberdade. Elas não tinham autonomia. Porque se o cara fizesse essa proposta, ele falou assim, bom, não consigo mais nada melhor, não tenho o que fazer, eu vou ter que aceitar. Então isso gerou um problema do Estado liberal, porque se percebeu que só a liberdade formal, a igualdade formal, ou seja, só esse tratamento igual na lei, não era suficiente para deixar as pessoas autônomas e livres. Então eles começaram a perceber a necessidade de um Estado interventor. O que é isso? É um Estado prestacional, um Estado positivo. Não basta que o Estado não intervenha na esfera individual do sujeito, falando como ele crê ou não. Não, ok, ele pode escolher a liberdade de crença e assim por diante. Mas eu preciso também que o Estado preste algumas coisas. Aí surgem os direitos sociais, econômicos, culturais. Por exemplo, educação e saúde. Lá no Estado liberal, educação e saúde era responsabilidade de cada indivíduo. Com o estado de bem-estar social, isso passa a ser responsabilidade do Estado, para ele pelo menos igualar as pessoas. Pode olhar que na Constituição a educação no básico ela é um direito de todos. Inclusive ela é um dever, não é? Um pai que não põe o filho na escola ele não pode perder o poder familiar? Pode. Então tem essa ideia de trazer uma igualdade fática, ou seja, igualar as pessoas materialmente. É a ideia de dar educação, saúde. E percebam, quando eu falo que o Estado vai dar educação, é um Estado interventor. Porque o Estado agora ele tem que criar escolas ou dar vagas em escolas. Ele tem que criar hospitais ou criar planos de saúde para todos. É o direito do trabalho, que antes eu falava assim, o cara fazia a escolha que ele quisesse, mas na prática não, porque tinha o Vinícius pobre lá, que o Vinícius não tinha como escolher. Mas vem o direito do trabalho e fala assim, todo ser humano precisa de 8 horas para trabalhar, porque ele tem que descansar, dormir, ter lazer e assim por diante. Ele impõe uma regra que limita essa autonomia, mas ao mesmo tempo traz uma igualdade, porque o sujeito que pode escolher que tem ou mais dinheiro ou não, ele vai, e o que não tem, ambos vão ter essas vantagens. Então quando a gente fala no Estado, nos direitos de segunda dimensão, a gente fala nos direitos ligados à igualdade, essa igualdade material, buscando um Estado interventor para prestar alguns direitos, um Estado positivo. E aí surgem o que a gente chama de direitos sociais, econômicos e culturais, tá?
Eu coloquei mais um mnemônico aqui, second, que é segundo em inglês, mas você vai lembrar que second é SSC. S, direitos sociais, E, direitos econômicos, C, direitos culturais. Então, quando a gente fala, por exemplo, educação, saúde e trabalho, a gente está falando de direitos sociais. Quando a gente fala em direitos econômicos, e há uma intervenção, sim, do Estado na economia, não para definir preços, mas, por exemplo, para evitar um monopólio, para impedir isso, para trazer regras de direito do consumidor, que impedem uma supremacia do ente privado sobre o outro, que se sobrepõe ao outro, e assim por diante. Então, aqui é o Estado não mais só negativão, não interferindo na sua esfera individual. Agora ele passa a ter que prestar algumas prestações, né? Ele passa a ter que dar algumas coisas, né? É só vocês lembrarem que no Estado liberal lá de primeira dimensão, o Estado só se preocupava com a segurança e com a organização. Direito, economia, saúde não eram responsabilidade do Estado. Com o Estado de bem-estar social, além de não intervir na esfera individual, para não falar qual é a crença, ele passa a ter que prestar alguma coisa, como moradia, educação, saúde e trazer alguns limites como os direitos do trabalho. E a gente tem também os direitos de terceira dimensão. Liberdade, igualdade e fraternidade ou solidariedade. Eles estão ligados aos direitos pós-Segunda Guerra. Professor, há um consenso? Não, não há um consenso. Para alguns, o que está na quarta e na quinta vem na terceira, e para uns é separado. Então a gente não vai preocupar, a gente vai preocupar com o geral. Qual que é a ideia? No pós-Segunda Guerra, eu percebi que não basta só que o Estado garanta a não intervenção na esfera do indivíduo, não basta só que o Estado preste algumas coisas. Ele tem que colocar como foco a dignidade da pessoa humana, ou seja, a fraternidade. Não é só uma questão individual ou social. Eu começo a pensar nos direitos transindividuais. Trans vai além, então além do indivíduo. Porque lá nos direitos liberais eu estou preocupado com a liberdade de crença, que é eminentemente um direito individual. Eu creio ou não creio em algo. Beleza. Quando eu vou para o Estado Social, eu falo em direitos coletivos. E cuidado com esses termos que eles são ruins, tá? Principalmente para quem for do Ministério Público. Direitos difusos, coletivos, transindividuais, há uma confusão desses termos, mas depois eu gravo um vídeo sobre isso. O direito do trabalho é coletivo, eu estou pensando na sociedade como um todo. Mas tem mais alguma coisa. Não é só o direito do trabalhador, do empregador, da coletividade. Eu tenho que começar a pensar no direito das gerações que nem existem. Uns direitos que vão além do indivíduo. Quando eu falo de meio ambiente, por exemplo, eu não estou falando de Vinícius ou dos trabalhadores do Brasil. Eu estou falando da existência da Terra. Não é? Então isso ganhou outro patamar. Eu começo a falar em direitos ambientais, direito à paz. Pensem na Guerra Fria. Potências nucleares. Se eles brigarem, o mundo acaba. Então é essa a ideia dos direitos de fraternidade. Quando eu falo de direito à paz, não é só para proteger um indivíduo ou alguns grupos, é para proteger a existência, não só humana, como de tudo. Então os direitos de fraternidade eles estão ligados a essa ideia, numa ideia de dignidade da pessoa humana e de direitos que vão além do indivíduo. Lembrem-se sempre então de que direito à paz, direito ambiental, direito até à própria existência da democracia. Coloquei um mnemônico também, terceira começa com T e T vem de transindividuais. Não desespere, não lembro o que é transindividuais. Gente, o sujeito do direito ele tem que estar muito atento à palavra. Sem desespero, vamos pensar. Individuais diz respeito a um sujeito. Trans é o que vai além. Então eu não estou falando nem do indivíduo, eu não estou falando da coletividade, eu estou falando de algo que vai além dele, dos direitos intergeracionais de outras gerações. Então se Brumadinho estoura e destrói um monte de rios, eu não estou preocupado só com quem mora em Brumadinho. Eu estou preocupado com quem nem nasceu, que não vai ter direito à água. Os animais que vão morrer, a própria existência do país. Do mundo, na verdade, não é? Então, fechamos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Dê uma revisada, não se esqueçam de fazer esses quadrinhos resumos. Esses quadrinhos que eu fiz, vocês colocam num quadro comparativo que vai ajudar o entendimento e depois acompanhe o vídeo do constitucionalismo que ele casa com esse assunto e melhora. Fechou? Brigadão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.